Então, boa noite a todos. Aqui é o Arthur, professor de Física. Vamos dar continuidade aí à matéria. Agora vamos com o MCU, Movimento Circular Uniforme, ainda dentro da cinemática. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer um pouco no movimento circular uniforme é justamente que ele é um movimento circular, né? Então a gente tem que conhecer um pouco da circunferência, que vai ser o formato da trajetória desse movimento. Então, os primeiros elementos, no caso o raio, bem conhecido, é um segmento de reta que vai do centro até qualquer ponto na periferia da circunferência, e ele vai ter sempre a mesma medida. O diâmetro, no caso, seriam 2 raios, então é um segmento de reta que vai de 2 pontos opostos na circunferência, passando sempre pelo centro, e sempre o dobro do raio. Também coloquei aqui a fórmula do comprimento da circunferência, é como que a gente vai medir essa distância aqui, dessa trajetória. Fórmula bem conhecida também, comprimento é 2π vezes r. Cuidado aqui em não se confundir raio com diâmetro. E também o famoso uma volta, 360 graus, é a medida do ângulo interno aqui na circunferência. Agora, uma coisa que é um pouco diferente do movimento circular é que geralmente as medidas dos ângulos não são feitas em graus, mas sim em radianos, é uma outra forma de medir ângulos, uma outra unidade. E para entender bem o que é um radiano, a gente tem que ver um outro conceito, uma outra parte do círculo, que é o arco. Então, imaginem aqui um círculo bem bonito. Imagine que esse círculo é uma pizza e eu cortei uma fatia pequenininha aqui, fatia fininha, e tem a borda aqui. O arco é justamente a borda da minha pizza. É esse pedacinho aqui correspondente a esse ângulo. Eu cortei um pedaço fininho com um ângulo pequeno, então eu tenho um arco pequeno, uma medida de arco pequeno, eu tenho uma borda pequenininha. Já se eu cortar uma fatia assim, com um ângulo grande, eu vou ter bem mais borda para comer. Vou ter um arco bem maior. Então, um arco nada mais é do que a medida do comprimento da circunferência relacionada a um ângulo. É a borda da pizza. E o radiano, o que ele é? Ele é o ângulo equivalente a uma borda de pizza que tem um comprimento igual ao raio. Ou seja, tanto o raio quanto a borda da pizza vão ter o mesmo valor, vão valer R, e o ângulo necessário para que eu consiga isso é 1 radiano, certo? Então, duas coisas primeiro sobre o radianos e graus, no caso. Às vezes os ângulos vão vir em graus e vai ter que passar para radiano para ficar na unidade certa, né, para responder a questão. Então, dá para resolver tranquilo com uma regra de 3. A gente sabe que 360 graus, ou seja, uma volta completa, equivale a 2π radianos, o que faz bastante sentido, visto que a fórmula do comprimento é 2π vezes r, né? Então, se eu repetir 2π vezes esse r aqui, eu vou dar a volta inteira. Então, para você ter uma ideia, se a gente aproximar o π igual a 3, mais ou menos, né, para facilitar nosso cálculo, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, se eu repetir 6 vezes isso aqui, esse comprimento r aqui, eu vou dar a volta na circunferência, bem aproximado mesmo. Bom, sabendo disso, que 2π é igual a 360, então eu posso concluir que 180, meia volta, vai ser igual a π. 1/4 de volta, o ângulo reto 90, vai ser igual a π sobre 2. E assim por diante. Posso tentar trabalhar assim, porque a maioria dos ângulos das questões vão ser assim. Dificilmente vai ter um ângulo quebrado, assim, tipo 32 graus, quantos radianos é? Ou, sei lá, 64. Dificilmente vai ter um ângulo quebrado assim. Se precisar, ou se achar necessário, dá para fazer uma regra de 3. Se eu comparar, se eu botar aqui ângulos e aqui radianos, 360 graus. Ângulo não, graus, né? É igual a 2π radianos. Então, eu boto o meu ângulo x aqui, vamos supor 60 graus, vai ser x radianos. Multiplico cruzado, 60 vezes 2
dá 120. 360 vezes x vezes x radiano. Opa, aqui é 60 vezes 2π, né? Não vamos esquecer do π. Então, para achar o x, passo 360 para o outro lado. Vai ficar 120 dividido por 360 vezes π igual ao x radianos, a minha resposta. Se eu fizer isso aqui, eu posso cortar 0 com 0. 12 dividido por 36 vai dar 1/3 vezes π. Π sobre 3 seria a resposta. Ok? Aqui tem um macetezinho, que toda regra de 3 vai acabar nisso aqui, né? Então, de graus para radianos, multiplico por π sobre 180, e de radiano para graus, divido por π sobre 180. Outra coisa é a relação dos radianos justamente com esse comprimento. Um radiano é definido como um arco de comprimento r, certo? Ele se relaciona com essa borda de pizza de comprimento r. Então, eu posso relacionar da seguinte forma. Deixa eu botar aqui, fazer uma outra regra de 3. Aqui radiano e aqui comprimento em metros, certo? Então, um radiano é igual a R, que é o raio, né? Então, um radiano qualquer, vamos colocar essa letra grega aqui que eles usam também, θ é o nome, vai ser igual a x metros. Aqui nós podemos chamar de S. Vamos chamar de S por conta das fórmulas ali, e quando eu for fazer cálculos, a distância que eu vou estar usando vai ser justamente o tamanho da borda de pizza que o meu corpo está percorrendo, que é a trajetória. Então, daí, se eu multiplicar cruzado, S vezes 1 vai dar S, igual o ângulo vezes R. Então, aqui a gente tem que, uma coisa muito importante, que o comprimento, a medida do meu arco, ou seja, a minha distância, vai ser igual o ângulo que eu percorri em radianos vezes o R. E mais uma vez a gente confirma isso com a fórmula do comprimento da circunferência, certo? Lembre que 360 graus é 2π. Então, se eu quiser saber o comprimento do maior arco possível, ou seja, toda a circunferência, eu pego o comprimento da circunferência vai ser o ângulo, 360, vezes o raio. Eu vi que 360 é 2π. 2π vezes o raio vai dar o comprimento da circunferência. Ok? Bastante coisa aí para relembrar, mas vai ser importante isso mais adiante. Então, outra coisa do MCU é que, além de circular, ele é um movimento que é uniforme. E sempre que fala em movimento uniforme, a velocidade é constante. É isso que tem que vir na cabeça. No caso aqui, no movimento circular uniforme, a gente vai trabalhar com duas formas de representar a velocidade. Uma seria a velocidade tangencial e a outra a velocidade angular. Vou falar de cada uma melhor depois. E elas vão ser constante em módulo, ou seja, o valor absoluto delas não vai mudar. Mas vocês vão ver que elas vão variar, no caso, a velocidade vai variar em função da direção e do sentido, senão não teria como o nosso corpo fazer uma trajetória circular, né? Fazer a curva. Se não variasse a direção, ele ia seguir infinitamente reto, por exemplo, aqui. Ok? Não se preocupem com as fórmulas agora, eu vou falar delas cada uma melhor. Então vamos falar primeiro do que é diferente aqui no movimento circular, na velocidade angular. Ali no primeiro slide a gente viu que tinha um jeito linear de medir as coisas, no caso o ângulo em graus, por exemplo, e um jeito angular de medir as coisas, que seria com o ângulo em radianos. Então, para eu medir uma velocidade de forma angular, eu tenho que trabalhar com ângulos. Então, em vez de eu dizer que ela anda uma distância, ela vai andar um ângulo. Sempre lembre que velocidade, independente do contexto, velocidade vai ser sempre uma distância sobre o tempo. Eu vou chamar aqui a distância de S para ficar igual a gente fez no outro slide lá. É igual o delta S, né? O quanto andou sobre o tempo que gastou. Velocidade vai ser sempre isso. Então a velocidade angular, ela é justamente isso aqui escrito de uma forma diferente. Então a velocidade angular, que é esse W estiloso aqui, é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Então, por exemplo, se um
um corpo está fazendo uma trajetória circular. E eu quero saber a velocidade dele daqui até aqui, para percorrer essa distância, eu posso medir em ângulos. Vamos supor que aqui seja um ângulo de 30. Então a velocidade dele vai ser, e ele demorou 2 segundos para fazer isso, ele vai demorar 2 segundos para andar 30 graus. É isso que a velocidade angular quer dizer. Mas a gente vai ter que usar os radianos para ficar dentro das unidades corretas do sistema internacional. Então, vou fazer um exemplo aqui para mostrar. Vamos supor que... eu vou mudar aqui o nosso ângulo. Vamos supor que seja 90, um ângulo reto, né? Um quarto do círculo. Então, um corpo andou 90 graus, ou seja, um quarto de volta, em um tempo de 2 segundos. Vamos manter o mesmo tempo. Então, qual a velocidade angular dele? Eu sei que velocidade angular é o ângulo sobre o tempo, então vai ser 90 graus sobre 2. Mas não é 90 que eu tenho que botar aqui, eu tenho que passar para radianos. Lembrando que 360 é 2π, então 90 vai ser igual, dividir por 4 aqui, vou dividir por 4 aqui, 2π dividido por 4 vai dar π sobre 2. Ok? Então isso aqui vai ser π sobre 2 dividido por 2, divisão de fração, mantém a primeira, inverte a segunda, vai dar π sobre 4. E aí cuidado com a unidade, radianos por segundo, não metros por segundo, porque eu não estou medindo de maneira linear, ou seja, metros, estou medindo em ângulos, que é radianos que a gente usa. Ok? Bem tranquilo, uma fórmula que parece nova, mas na verdade não é, ainda segue a ideia de velocidade, só muda a forma que a gente escreve. A velocidade linear, mais conhecida de vocês, mas essa fórmula não é bem essa que a gente está acostumado, né? Então, a velocidade linear ou tangencial, que chama, ela vai ser a velocidade que esse corpo teria caso não tivesse mudando a trajetória. É a velocidade em um ponto, por exemplo. Nesse ponto ele tem essa velocidade. Aí, no próximo ponto, a força que tem aqui, a aceleração centrípeta, que a gente vai ver melhor depois, ela faz mudar a trajetória dessa velocidade. Aí, aqui, por exemplo, a trajetória vai ser essa. E aí aqui a trajetória é essa. E assim o corpo vai virando e fazendo essa trajetória circular. A velocidade linear ou tangencial é a medida da velocidade em um pontinho desses específico. Com o movimento uniforme, essa velocidade não vai mudar. Vai ser sempre a mesma em todos os pontos que eu analisar. A única coisa que vai mudar vai ser a direção. O módulo é igual. Certo? Essa fórmula aí, eu acho que é uma das que vale a pena decorar, porque relaciona as duas velocidades. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E se a gente prestar atenção, vocês vão lembrar que lá no começo, no segundo slide, eu falei que o S, ou seja, a distância, o comprimento, o tamanho da borda da minha pizza, era igual o ângulo vezes o raio. E aqui a velocidade linear, vou deixar um L aqui, igual a velocidade angular vezes o raio. Então já começa a aparecer um padrão aqui. Para eu descobrir a minha grandeza linear, o que eu preciso fazer é pegar a minha grandeza angular e multiplicar pelo raio. Simples assim. Então, se vocês tiverem isso em mente, é só construir as fórmulas na cabeça, não precisa nem decorar. Se souber que tem que multiplicar pelo raio a grandeza angular, está pronta a fórmula da velocidade linear, assim como para a distância, para o comprimento. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que esse círculo aqui tenha 4 metros de raio, então raio igual a 4, e esse corpo está andando com uma velocidade angular de π
radianos por segundo. Então, como é que eu faço para descobrir a velocidade linear? Eu multiplico a grandeza escalar pelo raio. Então, a velocidade linear vai ser π vezes 4. A minha velocidade linear, então, vai ser 4π metros por segundo. As questões geralmente vão deixar a resposta assim, ou assim mesmo, 4π metros por segundo, ou elas vão te dizer, considere π igual a 3. Aí, nesse caso, tu multiplicaria 4 vezes 3 e a resposta seria 12 metros por segundo. Certo? Vamos passar para frente. Então, eu falei que, apesar de ser um movimento uniforme, o MCU ele era um movimento que tinha aceleração. Só que a aceleração ela é diferente. A gente está acostumado, por exemplo, num carro que está acelerando numa estrada, está aqui o carro, e aí ele está andando para cá, e eu digo que ele tem uma aceleração, e ele começa a andar com uma velocidade cada vez maior. Essa aceleração ela é tangencial, ela é linear, por quê? Porque ela está na mesma direção do movimento, na mesma direção da velocidade. Ela pode estar em sentido oposto ou no mesmo sentido, aí vai depender a ação dela, né? Se ela está freando, se ela está diminuindo essa velocidade ou aumentando, mas a direção vai ficar igual. Aqui no MCU, a aceleração ela aponta para o centro da trajetória. Ela está sempre 90 graus com a velocidade. Isso vai fazer com que a velocidade mude a sua direção, mas não mude o módulo. Então, o que precisa saber é isso, aponta para o centro e causa variação na direção e no sentido. Mas o módulo é constante. A fórmula dela é essa aqui, é um pouco mais complicada de chegar nela, então vale mais a pena decorar assim mesmo. Vai ter uma outra aula mais para frente que eu explico um pouco melhor. Mas geralmente as questões de MCU não cobram tanto a questão da aceleração, fica mais na parte das velocidades ali, período, frequência, que eu vou falar mais adiante. Certo? Esse slide aqui mais rápido. Então agora estão aí eles, período e frequência. O período é um conceito que diz o seguinte, é o menor intervalo de tempo necessário para completar um ciclo, ou seja, uma volta. Então, se eu pegar um exemplo, por exemplo, a Terra girando ao redor do Sol, vamos supor que seja uma trajetória circular. Qual seria o período? Seria 365 dias aproximadamente. É o menor tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. O período de rotação da Terra ao redor dela mesma. 24 horas é o período, ou seja, quanto um ponto num determinado local da Terra demora para dar uma volta no equador, digamos. Então, o período que a gente vai representar por T é simplesmente isso. É uma medida de tempo. Já a frequência é o número de voltas que são completadas em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, se eu pegar um intervalo de tempo, por exemplo, 2 segundos, e contar quantas voltas um CD deu, eu vou ter a frequência dele naqueles 2 segundos, quantas voltas ele deu. A gente geralmente coloca esse tempo, esse intervalo de tempo como 1 segundo, então a gente tem dali rotações por segundo ou Hertz, que é a unidade internacional. E aí a frequência, o que eu falei de forma matemática, seria isso aqui. A frequência é igual a n, que é o número de voltas, dividido pelo tempo. Ok? E se a gente for pensar, esse tempo, se eu colocar 1 aqui no n, uma volta, ora, o tempo necessário para uma volta é justamente o período. Então, posso dizer que frequência é igual a 1 sobre o período, que é t. Isso nos mostra aqui essa relação inversamente proporcional, que quanto maior a frequência, menor o período. O que faz sentido, né? Porque se o período mede quanto tempo demora para dar uma volta, se eu tenho, por exemplo, um CD que gira 30 Hz, quer dizer que ele dá 30 voltas em 1 segundo. Então ele gira muito rápido. Agora, se eu tenho um CD em que ele demora mais para dar as voltas, ele vai dar menos voltas nesse mesmo intervalo de tempo.
certo? E esses conceitos geralmente aparecem junto com a velocidade. Só lembrei de fazer um exemplo aqui, porque na frequência, às vezes aparece uma unidade comum do dia a dia que seria o RPM, rotações por minuto, que nada mais é do que, em vez de 1 segundo, 60 segundos. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguma coisa girando a 300 RPM, isso quer dizer que em 60 segundos dá 300 voltas. Então, se a gente fizer uma regrinha de 3 ali, 300 voltas em 60 segundos, em 1 segundo vai dar quantas voltas? Vai dar 300 dividido por 60, que vai dar 5. Então, a frequência seria 5 Hz. Certo? Cuidem com isso, que às vezes eles dão uma unidade assim e para fazer os cálculos tu precisa que esteja em Hz. Então, relacionando a velocidade, os dois tipos de velocidade com o período e com a frequência. Bom, eu sei que velocidade é sempre a distância pelo tempo, então se eu colocar a minha distância como o comprimento do círculo, que a gente viu que a fórmula é essa, 2π vezes r, eu posso colocar então o tempo como o período, já que aqui é uma volta, então eu coloco o tempo que demora para dar uma volta, o período. Então eu posso escrever a velocidade linear também como 2π vezes r dividido pelo t. Já a velocidade angular, o mesmo raciocínio, só que em vez de agora calcular uma distância em metros, estou calculando uma distância em ângulos. Então, o ângulo de uma volta quanto é que é? 360. 360 em radianos, que é a nossa unidade, 2π. O tempo de uma volta é o período. Então, outra forma de escrever a velocidade angular. Agora, se eu quiser relacionar com a frequência, eu sei que a frequência é o inverso do período. Eu posso escrever isso aqui também como velocidade angular igual 2π vezes 1 sobre t, certo? É a mesma coisa que isso aqui. 1 sobre t é a frequência. Então, eu posso escrever velocidade angular como 2π vezes f. Certo? Outro slide importante, bastante coisa. Vamos fazer uns exercícios para ajudar a fixar isso tudo que eu falei. Então tá. O primeiro agora, a fachada de uma loja tem um relógio cujo ponteiro dos segundos mede 2 metros de comprimento. Ponteiro dos segundos. A velocidade escalar linear da extremidade desse ponteiro em metros por segundo é aproximadamente, olha que ele foi legal com a gente, π igual a 3. Então, velocidade escalar linear, eu sei que é o quê? Eu vou medir uma distância e dividir por um intervalo de tempo. Então, vamos desenhar aqui o nosso relógio. Até que ficou bom esse círculo aqui. Com o nosso ponteiro dos segundos, que tem 2 metros de comprimento. E o que mais que ele me falou? O tempo, aqui, ponteiro dos segundos. O que ele quis dizer com isso? Qual a informação que ele quis me dar? Esse ponteiro dos segundos, quanto tempo ele demora para dar uma volta? Bom, ele vai dando uma batidinha a cada segundo e ele completa uma volta em 1 minuto, certo? Ou seja, em 60 segundos. Então eu sei que o tempo é 60 segundos. O raio é 2 metros, que é o comprimento do ponteiro. E ele quer saber a velocidade linear. Como é que eu posso calcular? Eu sei que a velocidade linear é igual a velocidade angular por vezes o r. O r eu já tenho, me falta a velocidade angular, que eu vou calcular. Velocidade angular é igual a 2π sobre o t. Então, velocidade angular, 2π sobre 60, certo? 60 segundos. É quanto tempo demora para andar 360 graus. Então, V é igual a 2π sobre 60 vezes o R, que é 2. Então, aqui o V igual a 4π sobre 60. Ele
ele me disse que o π é igual a 3, então vai dar 4 vezes 3 sobre 60. Podemos dividir por 3 aqui. 4 vezes 1 dividido por 20. 4 dividido por 20 vai dar 0,2, que é 1/5. Então a resposta da minha questão, 0,2 metros por segundo. Tá aí. Eles gostam bastante de usar relógios nessas questões de MCU. Então saibam ver as horas em relógio de ponteiro. Aqui uma questão mais teórica, sem cálculo. Essa aqui caiu no Enem, se eu não me engano. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Isso é importante. Velocidade constante. Vamos ver os quadrinhos aqui, pá, joga o negócio no Cebolinha. E aí, aqui nesse quadrinho a gente vê que o coelhinho está fazendo esse movimento aqui circular. E aí chega de novo aonde ele estava, né? Bate ali no Cebolinha. Então, desprezando a existência de forças dissipativas, ou seja, sem resistência do ar, sem essas coisas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho aqui preste atenção que ele está falando de aceleração tangencial e não de aceleração centrípeta. Lembrem que eu falei no outro slide que a aceleração tangencial é aquela igual do movimento retilíneo, né? Que tem um corpo aqui, ele vai aumentando a velocidade, porque a aceleração está no mesmo sentido, ou diminuindo a velocidade se estiver no outro. Mas é na mesma direção. Então, o que dá para dizer da aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho? Olha, ele me falou que o módulo da velocidade é constante. A gente viu que a aceleração centrípeta não muda o módulo, muda a direção. Isso está acontecendo, né? O coelhinho está dando a volta, tem a aceleração centrípeta para o meio. E a aceleração tangencial, ela não muda a direção, mas muda o módulo. Se o módulo é constante, então não existe. O que tem de resposta aqui? O nulo, na letra A, direto. Vamos para a próxima. Então, terceiro exercício. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante. Sempre importante saber isso. De modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista, ou seja, vai rolando de forma perfeita. Cada pneu tem diâmetro de 0,5 metros. Já vamos puxar aqui para não dar confusão. Se o diâmetro é 0,5, o raio é metade, 0,25 metros. Já vamos esquecer esse diâmetro, deixar o raio aqui para não dar confusão. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 rotações por minuto. Olha aí, rotações por minuto, RPM que eu falei. A velocidade do automóvel do carro é d. Quando ele me pergunta a velocidade de um veículo movido sobre rodas, o que ele quer saber é o quão rápido que um ponto na superfície da roda se mexe, porque é exatamente isso que está acontecendo. Imagine aqui que eu tenho, vou desenhar aqui em cima, tem o chão aqui e uma roda. Então, a roda está tocando, vamos imaginar esse ponto aqui, está tocando aqui no chão. Conforme a roda vai girando para cá, daqui a pouco quando ela estiver aqui, vai tocar essa parte aqui no chão e esse ponto vai estar aqui, digamos. E aí já tocou isso aqui no chão. Aí continuando, vai tocar mais um pouco da roda no chão. E assim vai indo, até que toda a roda, vamos supor que aqui, eu voltei para essa posição aqui. Esse pontinho aqui está tocando no chão, o resto todo da roda já tocou no chão. Então, o que está em cima da roda, o meu carro aqui, como ele está preso na roda, ele vai andando junto. Então, ele vai andar essa distância, que é o comprimento da roda. Então, um automóvel, uma bicicleta, um automóvel que tem rodas, ele é como se ele andasse o comprimento da roda de acordo com quanto mais rápido a roda se move. Então, como se ele andasse vários pedacinhos, várias vezes o comprimento da roda. Então, quanto mais rápido ele andar, mais rápido vai girar essa roda. Vamos para a questão, então. Bom, vamos anotar os dados que eu tenho aqui. A frequência, 840 rotações por minuto.
Vamos passar para Hertz já, para ficar na unidade certa. A frequência vai ser igual a 840 em 60 segundos. Então, em 1 segundo, vai ser quanto? 1 vezes 840 dividido por 60. Vai dar, cortar o zero aqui. 6,84 podemos dividir por 2, vai dar 42 por 3, que vai dar 14. Então, são 14 Hz. Ok? Então, vamos seguir aqui. Ele quer saber a velocidade linear. A velocidade linear a gente viu ali que é a angular vezes o raio. Mas a gente viu lá também que quando eu tenho a frequência ou o período, eu posso relacionar as duas coisas. Eu posso escrever que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então vamos botar isso aqui e eu vou ter que a velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes o raio. A frequência eu tenho, o raio eu tenho, 2π é 2π, então eu já posso fazer o cálculo. Velocidade igual a 2π vezes a frequência 14, vezes o raio 0,25, vamos botar 1 sobre 4 aqui, para ficar mais fácil. Velocidade vai ser igual a 2π vezes 14 dá 28π, vezes 1 quarto, 28π sobre 4, dividindo por 4 aqui vai dar 7π metros por segundo. Ok? Letra E. Então, sempre que pedir a velocidade do carro, da bicicleta, do patins, não, patins não tem roda, né? Do roller, então calculem a velocidade linear, é isso que a questão está pedindo. Então, mais uma parte, a última parte aí do movimento circular uniforme, isso também aparece bastante, é a transmissão do movimento circular, ou acoplamento de polias também. Transmissão é mais bonito, eu acho. Tem duas formas de fazer isso. A primeira por correia, vamos falar dela aqui. Então imagine que eu tenho dois círculos aqui, duas rodas que giram e elas estão ligadas por essa correia aqui. Numa bicicleta, por exemplo, aqui ia estar o pedal e tu ia estar girando essa rodinha aqui, que ia estar girando essa aqui. Então, quando eu analiso essa figura, eu vejo que a velocidade da correia tem que ser uma só, né? Ela não pode ter uma velocidade aqui e uma velocidade diferente aqui, porque a correia é uma só. Não tem como um objeto ter duas velocidades ao mesmo tempo. A velocidade pode até variar, mas ela não pode ser duas ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer que a velocidade da correia é sempre igual. E o que é a velocidade da correia? Bom, ela está passando aqui na periferia do círculo, né? Ela está passando por cima desses círculos. Então, quem é que eu meço aqui é a velocidade tangencial. Então, a velocidade linear, a velocidade tangencial da roda A e da roda B vai ser igual. Isso sempre que eu tiver um acoplamento por correia. Certo? Então, vamos analisar aqui uma coisa. Imagina que vou apagar esses riscos aqui para ficar melhor. Imagina, por exemplo, que vou pegar um ponto da correia. Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar aqui, ó, metade. 180 graus, certo? Então, vou imaginar que eu liguei esse motor aqui e a correia andou isso aqui. Andou metade da volta da roda A. Bom, ela vai ter que andar esse comprimento aqui na roda B também, certo? Porque a velocidade da correia é a mesma em todos os pontos. Só que a roda B tem um raio menor que a roda A. A volta dela é menor, tem um comprimento menor. Então a correia não vai andar só meia volta. Porque vocês concordam comigo que a quantidade de borda de pizza que eu tenho aqui é menos do que eu tenho aqui, certo? Então, para dar essa volta completa, para completar esse comprimento aqui, ela vai ter que andar mais um pouquinho, como se andasse isso aqui, ó. Daí ela anda para cá, né? Porque não está tocando ali. Então ela anda um pouco mais de meia volta. Então isso quer dizer o quê?
que a cada volta que a roda maior faz, a pequena faz mais de uma volta para compensar. É tipo, se pegar, por exemplo, uma pessoa com uma cintura muito larga, uma pessoa, sei lá, muito gorda, com 200 quilos. Pega o cinto dessa pessoa e bota o cinto dessa pessoa numa pessoa bem magrinha, uma pessoa de 40 quilos, com uma cintura bem fininha. O cinto vai dar várias voltas na cintura dessa pessoa magrinha, né? Então é a mesma relação que a gente tem aqui. Certo? Vamos fazer um exemplo para ficar direitinho. Vou imaginar que a roda A tem um raio de 4 e a roda pequenininha um raio de 2. Não vou nem botar unidade aqui, é só para questão de exemplo mesmo, mas sempre cuidem se está em metros. Então tá, vamos calcular o comprimento da roda A e da roda B para a gente ver. O comprimento da roda A vai ser igual a 2π vezes o raio. Comprimento da roda A, 2π, o raio da roda A, 4. Isso vai dar 8π. A roda B, comprimento da roda B, mesma coisa, 2π vezes o raio. O comprimento da roda B, 2π vezes o raio, que é 2. O comprimento vai dar 4π. Certo? Vocês veem que um é o dobro do outro, já que o raio é o dobro do outro também, né? Então, se a gente for calcular a velocidade angular, que é o que eu vi que é diferente, né? Velocidade angular é igual a o ângulo dividido pelo tempo, certo? Então, a gente viu aqui que, por exemplo, vamos imaginar que para a roda A dar uma volta, ou seja, andar 360 graus, demore, sei lá, 3 segundos. Então, se eu botar aqui 2π dividido por 3, essa é a velocidade angular. Só que a roda B, nesses 3 segundos, vai dar mais que uma volta, né? Vai dar mais de 360 graus. Dividido pelos mesmos 3 segundos. Então, aqui é o A, aqui é o B. A velocidade dela, vamos supor que dê, sei lá, uma volta e meia. Vai dar 3π sobre 3, que vai dar π. Então, vocês veem que π é maior que 2π dividido por 3, né? Então, a velocidade angular da roda B vai ser maior. Então, se a gente for analisar aqui pela velocidade linear, que eu sei que é igual. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Aqui eu consigo ver que se a velocidade linear das duas é a mesma, na que eu tiver um raio pequeno, eu vou ter que ter, para compensar, uma velocidade angular maior, certo? Para isso continuar dando a mesma coisa. E na que eu tiver um raio grande, eu vou ter que ter uma velocidade angular menor, né? Para isso continuar dando o mesmo resultado. Então, com isso eu vou ter aqui essa relação de inversamente proporcional do raio com a velocidade angular. Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. O que isso quer dizer? Quanto maior a roda, menos voltas ela vai dar no intervalo de tempo comparado com a rodinha menor que está ligada a ela pela correia. Certo? Vamos passar para o próximo. Aqui a fórmula. Acoplamento de polias, ou transmissão de movimento circular. Quando essas rodas, em vez de ter uma correia externa que liga elas estão presas no mesmo eixo. Ou seja, é como se eu empilhasse uma na outra. A gente está olhando de cima aqui. Então, a de fora e a de dentro, elas compartilham o mesmo eixo, ou seja, elas giram juntas. Vocês concordam que se eu... Mas já elas estão bem presas, né? Se eu começar a girar isso aqui, vamos supor que gira aqui, ó. Um ponto aqui gira daqui até aqui, certo? A roda de dentro vai ter que acompanhar esse movimento. Ela não pode andar menos ou andar mais. Então ela vai acompanhar. Só que vocês veem aqui que a minha borda de pizza aqui é maior do que aqui a de dentro, certo?
apesar de ser o mesmo ângulo. Então, o que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que para um mesmo ângulo, elas vão andar uma distância diferente. Então, se elas vão andar uma distância diferente no mesmo intervalo de tempo, a roda de fora maior tem que andar mais rápido para compensar a maior distância que ela tem que percorrer, certo? Porque se no mesmo intervalo de tempo a roda de dentro tem que andar isso aqui e a de fora tem que andar isso aqui, vocês concordam que para eu percorrer uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, eu tenho que andar mais rápido, certo? Se eu tenho que andar uma quadra em 1 minuto e o meu colega nesse mesmo 1 minuto tem que andar 3 quadras, meu colega vai ter que caminhar bem mais rápido que eu, né, para ele completar nesse 1 minuto essa distância de 3 quadras. Então nessa aqui, como elas vão andar, elas vão dar as voltas sempre juntas, ou seja, quando uma der uma volta, a outra também vai dar uma volta, porque o ângulo delas vai ser sempre igual ao ângulo que elas andaram. Se o ângulo é igual, então a velocidade angular das duas vai ser igual. Então agora se a gente comparar pela forma da velocidade linear, nossa de sempre aqui, se eu passar o raio dividindo para lá, V sobre R igual a velocidade angular, como as duas velocidades angulares são iguais, quanto maior o raio, menor vai ser maior vai ter que ser a minha velocidade, certo? Para eu manter isso aqui constante. Se eu diminuir o raio, eu vou ter que diminuir a velocidade também. Porque quanto maior o meu divisor, maior vai ter que ser o meu numerador para eu poder manter isso aqui uma relação constante. Então vamos olhar como exemplo esse aqui, ó. Aproveitar que tem os números aqui dos raios. Aqui eu tenho a roda A, o raio dela vai ser 20, e a roda B, que é essa aqui, vai ter um raio de 10. Então, a roda A, ela vai ter que andar o dobro que a roda B no mesmo intervalo de tempo, ou seja, esse pedacinho de comprimento aqui vai ser o dobro desse aqui. Como ela vai ter que andar o dobro, ela vai ter que andar 2 vezes mais rápido. Então aqui eu poderia dizer que a velocidade linear de A é igual a 2 vezes a velocidade linear de B. Certo? Meio complicadinho, mas com os exemplos fica mais fácil agora. Importante essa figura. Essa é a razão de por que nas Olimpíadas, no Pan-Americano, nas competições de corrida, por isso que os corredores largam em posições diferentes. Quanto mais para dentro da pista, ou seja, quanto menor a volta que eles têm que dar, mais para trás eles largam. Justamente por isso, por causa dessa diferença aqui. O cara que está na pista mais de fora, para andar o mesmo ângulo, ele tem que correr muito mais, certo? E o que está aqui na pista mais de dentro, para andar o mesmo ângulo, ou seja, ele chega mais perto de completar a volta mais rápido, então ele anda uma distância menor. Por isso que ele sai mais para trás. No caso aqui, ele sairia uma distância 2 vezes maior, certo? Aqui, resumindo tudo que eu falei, ao complemento de polias por correia, a velocidade é uma só, por causa da correia, um corpo não pode ter 2 velocidades ao mesmo tempo, então as velocidades lineares são iguais. O que vai mudar a velocidade angular, porque o número de voltas que a roda grande dá é diferente, é menor do que o número de voltas que a roda pequena dá, por causa do comprimento. Então, a velocidade angular da 1 é menor que a da 2. Lembrando que é proporcional, inversamente proporcional ao raio. A frequência da roda 1 vai ser menor, certo? Que ela dá menos voltas. E a aceleração centrípeta da roda 1 vai ser menor que a da 2. Isso não é muito importante, é só se eu for olhar aquela fórmula que eu mostrei antes. Se eu tenho a velocidade igual, quem tiver o raio maior vai ter uma aceleração menor, né? Porque eu estou dividindo. E aqui, vamos começar aqui por baixo, a velocidade angular vai ser a mesma, porque elas têm que girar juntas. Porém,
Como elas estão girando juntas, um ângulo de 90 nessa roda pequena dá essa distância aqui. Já nessa roda grande dá uma distância bem maior. Então o ponto que está na superfície, a velocidade linear tem que ser maior para no mesmo intervalo de tempo ela conseguir chegar nessa distância aqui. Então a velocidade da roda 1 vai ter que ser maior que a velocidade linear da roda 2. A frequência é a mesma, porque elas dão o mesmo número de voltas nesse intervalo de tempo, elas giram juntas. E a aceleração da 1 vai ser maior, porque se eu olhar na fórmula ali, v² sobre r, os dois mudam, mas como a velocidade está ao quadrado ali em cima, então ela acaba sendo mais importante. Então a aceleração da 1 vai ser maior, porque a velocidade é maior. Mas isso não é tão importante. Uns exercícios agora para terminar. A figura mostra um disco que gira em torno do centro O. A velocidade do ponto x é 50 cm por segundo e a do ponto y é 10 cm por segundo. A distância xy vale 20 centímetros e ele quer saber a velocidade angular do disco em radianos por segundo. Notem que ele deu tudo em centímetros, né? A velocidade, a distância, então podemos manter assim, não precisa converter para metros. Ele quer saber a velocidade angular do disco. Velocidade angular vai ser igual, né? Aqui é um acoplamento, como se fosse dois, um em cima do outro, eu só estou olhando o mesmo disco com dois pontos. Velocidade angular do y vai ser igual à velocidade angular do x. Então, como é que a gente pode descobrir isso? A gente sabe que velocidade linear é angular vezes o raio. Então, a velocidade angular vai ser a velocidade linear dividido pelo raio. Então, eu preciso da velocidade linear e do raio para descobrir a velocidade angular. E ele já me deu essas duas coisas, né? Ele me disse a velocidade linear, aqui ó, 50 e 10. E agora o raio, vou precisar descobrir. Ele me deu que a distância xy vale 20. Certo? Então, para eu descobrir o raio, o que é essa distância aqui? É o raio de y, certo? Como se y fosse um círculo aqui, ó. E isso aqui é o raio de x. Então, o raio de x é igual a 20 mais o raio do y. Outra coisa que eu consigo descobrir é que, como a velocidade linear ela é proporcional ao raio, a gente viu ali antes, eu sei que a velocidade linear, eu sei que como a velocidade linear do y é 5 vezes menor que a do x, eu sei que também que o raio é 5 vezes menor. Então, eu sei que o raio do x é 5 vezes maior que o raio do y. Se eu substituir aqui, eu posso botar 5 raio y, substituindo isso aqui e aqui, né? É igual a 20 mais raio de y. Passa esse aqui subtraindo para o outro lado, fica 4 raio y igual a 20. Raio de y é 20 dividido por 4, que vai dar 5. Então, se o raio de y é 5, o raio do x vai ser 25, porque essa distância aqui é 20. Então, o raio de x vai ser 25. Agora, eu posso usar qualquer um dos dois para descobrir a velocidade angular, porque ela vai ser a mesma para os dois, certo? Então, vamos usar ali Vamos usar o y. 5 eu acho que é o número, deve dar mais fácil. Então, velocidade angular do y é igual a velocidade linear, 10, dividido pelo 5, que é o raio, vai dar 2 centímetros, ou melhor, radianos, por segundo. Nossa letra A. Se eu fizesse com a velocidade angular do x, por exemplo, velocidade angular do x, daria a velocidade, 50, dividido pelo raio, que eu vi que é 25, vai dar os mesmos 2. Nossa, corri isso aqui. Última questão. Essa aqui é do Enem também. Para serrar os ossos e carnes congelados, o açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua a menor velocidade linear. Então ele quer saber qual montagem que eu tenho que usar. Tem que ver em qual delas que tem a menor velocidade linear da serra. Vamos olhar uma por uma. Na montagem P, eu tenho aqui. Vamos fazer um esquema aqui. A transmissão de movimento da polia 1
para a polia 2 é por correia. Essa aqui, ó, daqui para cá. Então eu sei que a velocidade linear da polia 1 vai ser igual à velocidade linear da polia 2. E a serra está na polia 3. E eu tenho a transmissão de movimento da polia 2 para a polia 3. E elas estão acopladas de forma diferente, elas estão acopladas pelo eixo. Então as velocidades lineares são diferentes. Mas a gente viu ali que a velocidade linear é proporcional ao raio. Então, um raio maior vai ter uma velocidade linear maior. Isso quer dizer que a velocidade linear da 2 é menor que a velocidade linear da 3. Mas como a 1 e a 2 são iguais, a velocidade, então a maior velocidade linear é a da polia 3. Não era bem o que eu queria, né? Eu queria uma velocidade linear menor. Vamos olhar a montagem Q. Cuidado que aqui é um pouco diferente. A primeira transmissão de movimento que eu tenho é da polia 1 para a polia 3, porque a serra está na polia 2. Então, da polia 1 para a polia 3, eu vou ter que as velocidades lineares são iguais, porque é por correia, né? Então, 1 igual a 3. Certo? Já a polia 2 para a polia 3, ou melhor, da 3 para 2, né? Que é onde está a minha serra, eu vou ter uma montagem no mesmo eixo. Então, as velocidades lineares vão ser diferentes. E velocidade é proporcional ao raio. Eu tenho uma diminuição do raio, né? O da polia 2 é menor que o da 3. Então, a velocidade da 3 é maior que a velocidade linear da 2. E como a velocidade da 1 é igual à da 3, eu tenho que a menor velocidade de todas é a velocidade linear da polia 2, que era o que eu queria. Então, eu já sei que é a montagem Q que eu preciso. Vamos ver as alternativas. Bom, já podemos eliminar a C e a D, porque dizem que é a P, a gente sabe que é a Q. Vamos ver a justificativa, letra A. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, check, certo? E a que tiver maior raio terá menor frequência. Faz sentido, né? Imagina aqui quantas voltas essa pequenininha aqui tem que dar para percorrer uma distância igual a uma volta dessa grande aqui. Então, para uma volta da grande, da 3, vai dar muitas voltas na pequena. Então, a frequência da 3 vai ser menor. Logo, a frequência da 2 vai ser menor e a velocidade vai ser menor também. Parece certo. Vamos ver a outra. B. Diz que é aqui porque as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Ah, não tem como, né? Não tem como essa aqui dar uma volta no mesmo tempo que a grande dá uma volta. Ia arrebentar a nossa correia aqui. Não é essa. Letra E. Que, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares. Sim, em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Olha, a que tiver o maior raio vai ter uma frequência menor, certo? Ela vai ter que andar com a velocidade linear mais rápido, mas elas vão ter a mesma frequência, desculpa. Porque a velocidade angular é igual, elas giram juntas, lembra? Então não é essa. Ficamos com a letra A. Questão meio difícil, mas é boa para os conceitos aí do acoplamento de polias, da transmissão do movimento circular. Então é isso, desculpa, eu estou com a voz meio prejudicada. Então deu uma falhada algumas vezes. Mas só voltando ali para o meu e-mail, meu WhatsApp, se precisarem alguma coisa, só mandem dúvidas, depois eu boto os slides ali no Drive para vocês darem uma olhada. Feito? Falou!